Toda família tem uma história, algumas são de alegria, outras de superação, mas existem aquelas marcadas pela dor, por escolhas erradas e por consequências que ecoam até mesmo depois da vida. Hoje, vamos contar a história de Manuel Truncado, um homem comum de Goiás, cuja jornada de sofrimento na terra foi apenas o começo de uma saga aterrorizante no mundo espiritual. Há pouco mais de uma década, Manuel Truncado vivia uma vida dura, mas simples, casado com a jovem e pacata Maria. Ele lutava para sustentar seus 3 filhos, Josefa, Marília e o pequeno José, o caçula. Manuel cresceu na lida do campo. Seu pai, um fazendeiro que nunca soube prosperar, acabou perdendo tudo. Forçado a se mudar para a cidade, Manuel teve que se virar em um mundo para o qual não estava preparado. Foi nesse período que conheceu Maria. O amor foi rápido, o casamento também, e logo a família começou a crescer dentro de uma casinha simples, nos fundos de um terreno. Ele trabalhava como carroceiro e o cheiro do estábulo onde guardava seus cavalos se misturava ao dia a dia da família. Era uma vida apertada, mas nos primeiros anos havia esperança. Manuel ainda encontrava tempo para sorrir e ajudar o pequeno Zezinho, seu filho José, com as lições da escola. Mas a pobreza, quando persistente, pode quebrar um homem. A vida apertada e a falta de perspectiva começaram a pesar. Manuel passou a frequentar o botequim da estrada. A bebida o transformou. Aquele pai de família tornou-se um homem agressivo, arrogante. Suas ausências se tornaram constantes. Ele chegava em casa de madrugada, largava os cavalos maltratados no pátio e desabava na cama, indiferente a tudo. Maria, sempre quieta, começou a lavar roupas para fora para garantir o pão. O pequeno Zezinho, um menino inteligente e curioso, esperava por horas com seus cadernos abertos, na esperança de que o pai voltasse a ser aquele que o ajudava a aprender. Mas esse pai não existia mais. A situação se tornou insustentável. A comida começou a faltar. As brigas, antes raras, viraram rotina. Triste e desesperada, Maria Quemelo saía de caça, saiu em busca de ajuda, fez dívidas e das dívidas passou a aceitar favores que a dignidade não permite nomear. Em pouco tempo, ela se viu em um caminho sem volta. Um dia, Manuel Truncado acordou e estava sozinho. Maria havia partido, levando os filhos, sem deixar endereço. No início, Manuel não se importou, mergulhou de cabeça na vida boêmia e decadente da periferia. Mas a saudade apertou. Ele decidiu procurar pela família, mas sua busca foi em vão. Em vez de encontrar seus filhos, Manuel encontrou a morte em uma noite escura e violenta. Mas para ele, a morte não foi o fim. Foi uma transição. Seus últimos pensamentos na terra foram de ódio, culpando Maria por sua desgraça. Esse sentimento o consumiu. Ao se ver livre do corpo, sua mente só tinha um objetivo: vingança. Ele avançou como um raio na direção da família, mas forças espirituais maiores, temendo uma tragédia, o desviaram do caminho. E é aqui que a história de Manuel Truncado termina, e a do Exu Tranca-Rua começa. Cego pelo ódio, Manuel foi atraído para o submundo espiritual, um lugar governado por uma espécie de máfia invisível. Ele foi capturado e vendido para uma falange de Exus, tornando-se um prisioneiro da chamada Lei Negra. Lá, ele conheceu o verdadeiro significado do sofrimento. Mas seu gênio agressivo, que destruiu sua vida na terra, o ajudou a se destacar naquele reino de trevas. Com o passar dos anos, ele se tornou poderoso, temido, deixou de ser Manuel e ganhou o direito de usar o nome do chefe de sua falange. Tornou-se o Exu Tranca-Rua. Um dia,
já como um líder temível, tranca a rua, ouviu um novato, recém-chegado, praguejando, com seu chicote magnético em mãos, ele foi pessoalmente aplicar a correção, como tantas vezes fizera. Ele desferiu a primeira chibatada. A vítima gritou de dor e ódio, mas quando tranca a rua, ergueu o braço para o segundo golpe, algo o parou. O espírito que ele estava torturando era seu filho. José, pai e filho, se encararam, paralisados pelo horror. O grito de desespero de tranca a rua ecoou. Zezinho, meu filho, você aqui, não! Um dia, já como um líder temível, tranca a rua, ouviu um novato, recém-chegado, praguejando, com seu chicote magnético em mãos, ele foi pessoalmente aplicar a correção, como tantas vezes fizera. Ele desferiu a primeira chibatada. A vítima gritou de dor e ódio, mas quando tranca a rua, ergueu o braço para o segundo golpe, algo o parou. O espírito que ele estava torturando era seu filho, José. Um dia, já como um líder temível, tranca a rua, ouviu um novato, recém-chegado, praguejando, com seu chicote magnético em mãos, ele foi pessoalmente aplicar a correção, como tantas vezes fizera. Ele desferiu a primeira chibatada. A vítima gritou de dor e ódio, mas quando tranca a rua, ergueu o braço para o segundo golpe, algo o parou. O espírito que ele estava torturando era seu filho, José. Um dia, já como um líder temível, tranca a rua, ouviu um novato, recém-chegado, praguejando, com seu chicote magnético em mãos, ele foi pessoalmente aplicar a correção, como tantas vezes fizera. Ele desferiu a primeira chibatada. A vítima gritou de dor e ódio, mas quando tranca a rua, ergueu o braço para o segundo golpe, algo o parou. O espírito que ele estava torturando era seu filho, José. Um dia, já como um líder temível, tranca a rua, ouviu um novato, recém-chegado, praguejando, com seu chicote magnético em mãos, ele foi pessoalmente aplicar a correção, como tantas vezes fizera. Ele desferiu a primeira chibatada. A vítima gritou de dor e ódio, mas quando tranca a rua, ergueu o braço para o segundo golpe, algo o parou. O espírito que ele estava torturando era seu filho, José.